Graça e paz, queridos. Primeiramente, eu queria dizer que essa semana eu fui apresentado a uma senhora alemã chamada Etta Linnemann. Etta Linnemann. Eu não a conhecia, eu fui apresentado com esse livro. Crítica Bíblica, Crítica Histórica da Bíblia. Ela é professora de uma universidade alemã, muitos anos, e Deus a converteu. Ela era professora de Novo Testamento e de Bíblia e Crítica Bíblica, e foi convertida ao Evangelho de Jesus Cristo. Tem muita gente que está dentro do sistema religioso que não conhece Jesus. E nesse livro ela é uma intelectual. Hoje ela é missionária num dos países lá do outro lado do mundo, que eu não sei mais qual é o país. Mas o que me encantou foi que ela faz uma análise histórica dos iluministas, dos Illuminatis e do sistema que governa esse mundo. E eu fiquei tão contente hoje quando nós cantamos e eu vi a bateria ali mais contida. Ela está ali exercendo o seu papel, que é o papel de ser uma marcadora de compasso. E os iluministas, eles propuseram um mundo barulhento, onde as pessoas não têm reflexão, não têm silêncio. E nós começamos a voltar a escrever as migalhas que caem da mesa, e mandamos um bilhetinho essa semana sobre essa vida de solitude, a vida equilibrada, onde nós podemos ouvir Deus falar. Eu agradeci muito a Deus pelo conhecimento de Etta. E ela está me ajudando a fazer uma reflexão sobre a antibíblia que está por aí, em nome de Deus, em nome da igreja e da religião. Então, dentro ainda desse aspecto pastoral, eu queria falar um pouquinho sobre a necessidade que nós temos de investir um pouco mais na internet e na comunicação, porque ela tem um lado perverso, mas tem um lado muito bom. Os meios de comunicação sistemáticos estão engessados pelo poder das press, United Press e outras press que existem por aí, e que elas tabelam o que se deve ouvir. A internet ela é um mercado mais aberto, tem de tudo, tem muito lixo, tem muita coisa que não presta, mas tem uma possibilidade democrática, num sentido mais dinâmico da palavra democrático, de permitir que o veículo se espalhe e possa falar com mais liberdade. Nós temos aqui alguns irmãos que estão tentando construir aqui para a nossa comunidade uma nova feitura de comunicação, para que haja mais agilidade, mais condição da gente poder baixar o material e poder também fazer uma comunicação mais permanente, 24 horas por dia, uma espécie de televisão pela internet. Eu queria que você estivesse orando por isso, porque nós precisamos dos recursos técnicos, do apoio, da participação
esse ministério de comunicação aqui da igreja começou quando Milton Solion, que era um caminhoneiro, resolveu gravar umas fitas para Dona Coralie, que pediu para ele que ela queria ouvir as mensagens. E ele fazia isto manualmente num pequeno gravador. Depois o Valdir, o Barba, assumiu esta postura de ampliar, e o negócio tem crescido, mas precisa aumentar. E com os recursos da tecnologia que nós temos hoje, eu não sei quantas pessoas estão plugadas agora, você pode dizer, e até 177 pontos. Domingo passado tinha 170. E algumas pessoas entraram em contato conosco depois dizendo assim, olha, aqui nós tínhamos 7 pessoas em casa ouvindo. Eles pediram também que querem uma tecnologia um pouco mais ampla para abrir a página toda, porque alguns não conseguem abrir a página toda. Então nós vamos estudar isto, vocês que são especialistas aí vão dar o caminho, fazer uma cartilha, porque eu sou muito limitado nesse assunto. Que eles querem ver, porque alguns estão também no Facebook e dão palpites. E uma das irmãs que estavam falando disse assim, eu estava com saudade desse velhinho. Aí uma outra que estava lá e que é muito parceira de coração virou, velhinha é avó, velhinho é avó. Então vai ficando assim meio crítico esses comentários. Então a gente precisa tirar a coisa assim para que seja toda a tela e os comentários sejam menos. Realmente eu estou velhinho, porque Paulo, quando ele disse que ele era velho, ele tinha 60 anos. Eu tenho 67, então estou mais velhinho do que Paulo. Ainda neste aspecto pastoral, eu queria que você pensasse o seguinte. Você, como pai, pode dar muitos presentes a seu filho. Muitos. Mas só Deus pode dar um novo coração para ele. Lembre-se disso. Esse grupo que está intercedendo aí, é só o milagre de Deus para dar um coração novo aos nossos filhos para viver nesse mundo. Não pense que educação religiosa vai fazer alguma coisa por eles. O que vai fazer por eles é o milagre do novo nascimento na vida deles. Dito isso, onde nós estamos? Lembre-se, Salmo 110, e ainda estamos no versículo 3, pela misericórdia e graça de Deus, e vamos continuar aqui mesmo, sem muita pretensão de ser rápidos. Então vamos ver se... Agora, hoje eu vou ligar aqui. Não quer ligar por quê? Apertei. Quer ligar não? Vai no relógio mesmo. Vamos lá? Está o texto lá? Apaga a luz. Vamos lá? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Pai, abre os nossos olhos, para nós vermos além da letra, para nós vermos a pessoa do teu filho, para nós sermos tratados pela grande misericórdia e graça do teu filho. Nós temos caminhado muito lentamente, porque eu acho que eu já falei aqui sobre cava-poço. Você vai cavando e vai
encontrando as camadas mais profundas e a água vai se tornando mais abundante. Tem água, às vezes, na periferia, a gente já se farta com aquela água, mas precisamos de mais água. No livro de Ezequiel, ele entra, inicialmente as águas estão nos artelhos, depois ela vai para os joelhos, depois ela dá na bacia, depois ela dá no peito, e aí tem águas a nado para valer. É água desde os artelhos, mas nós precisamos de mais água, de abundância da água de Deus. Essa expressão, como o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens ou será a tua juventude. Este salmo, com muita probabilidade, ele foi escrito por Davi após o discurso de Natã, mostrando que ele havia pisado na bola. Davi havia adulterado com Berseba, a esposa do seu general Urias, e havia colocado Urias no front, onde ele veio a morrer, e Davi mentiu, e ele estava numa situação muito crítica, e o profeta Natã então veio conversar com ele, e a conversa de Natã foi uma conversa parabólica, metafórica. Ele chegou para ele e disse assim: havia um homem que tinha uma única cordeirinha e um outro fazendeiro que tinha muitas cordeiras e cordeiros e ovelhas. E chegou um visitante na casa desse fazendeiro rico e ele foi lá na casa do outro e pegou a cordeirinha dele e matou e fez um guisado e comeu. E Davi pegou a sua veste e rasgou e disse: digno de morte seja tal homem. E Natã levantou o dedo e disse: tu és este homem. Porque Davi era um homem que tinha muitas mulheres, muitas concubinas, dentro do processo, do momento histórico de conquista. Cada reino que ele conquistava, ele levava uma princesa, uma donzela. Ele tinha cerca de 300 mulheres no seu harém. Muita gente gostaria de ter isto hoje. Eu sei que, preferencialmente, algumas pessoas até usam este método um pouco subreptício. Dentro do islamismo, você pode ter até 4 mulheres legalmente, se você pode sustentá-las. Se você é um sheik, pode ter até um pouco mais. Eu sei que muitas pessoas preferem isso, mas Deus disse que deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esse é o projeto de Deus. Ele sabe que uma só já é suficiente. E querer ter mais de uma vai dar alguns problemas um pouco mais sérios. E Davi tinha feito isto. Ele pegou a esposa, e ela era uma moça muito bonita, e acabou sendo, inclusive, o instrumento que Deus vai usar, porque na história de Jesus nós temos 4 mulheres não de boa reputação que vieram fazer parte da genealogia de Jesus. A dona Tamar, a prostituta Raabe, Ruth a Moabita e a Berseba. É muito interessante que Jesus não descartou nunca ninguém pelo que fez. E ele sempre aceitou as pessoas pelo que ele é, e não pelo que as pessoas fazem, ou dizem, ou são. E ele tem um projeto muito lindo para conosco, que é o projeto do acolhimento. Então, existe 2 tipos de homem na Bíblia. O primeiro homem e o segundo homem. O primeiro homem, ele é o homem da tarde. Ele foi criado na sexta-feira, na tarde, na parte da tarde. Nós falamos isso no domingo passado. Ele é o homem que antecede a noite. Nós vimos que na criação é tarde e manhã. O começo da medida do tempo é da noite, da escuridão.
e havia trevas sobre a face das águas. E toda a velha linha, ou a linha antes de Cristo, é uma linha da tarde e da manhã, e é das trevas no meio. Nós vivíamos no tempo das trevas. O povo que andava em trevas, diz o profeta Isaías, viu uma grande luz. A luz veio na madrugada, é o sol nascente, é a nova versão da ressurreição. E nós temos, então, o homem da tarde, é o homem do crepúsculo, é o homem da depressão, é o homem do medo, é o homem da vergonha e da culpa por causa dos seus atos. Esse é chamado de velho homem ou adâmico. O Adão, ele é um sindicalista do sindicato dos ruralistas. Ele tem uma preferência muito grande por poder, por glória. Ele é um reivindicador. Ele não perdeu um dedo só, não. Perdeu vários. Ele é um cara cheio de problemas, o Adão. E Deus não ficou retido, porque Deus ama. Então ele entrou na história em busca do homem e fez um projeto de desmanchar aquilo que estava errado. O profeta Jeremias, ele chama isso de a visita no lagar do barro. A visita que o oleiro recebeu. O barro tinha se estragado. E aí o oleiro desmancha aquele vaso que ele tinha feito e faz de novo. Então Deus pergunta assim a Israel: será que eu não posso fazer de vocês um novo povo? Eu não posso transformar esse vaso velho que ficou errado num vaso novo? Esse vaso novo tem como projeto a cruz de Cristo. Lá na cruz, Deus tinha um objetivo: desmanchar Adão e fazer uma nova humanidade, um novo homem. É um projeto lindo, porque ele não força a nossa recepção. Nós precisamos receber esse projeto. Nossa vontade não quer. Nossa vontade não quer, porque nós queremos o vinho velho. Achamos que o vinho velho é melhor. Mas Deus nos quer. E Ele nos querendo, Ele nos conquista. E Ele nos convence pelo seu Espírito. Ele vem muito mansamente e com muito amor captar o nosso coração para que nós o queiramos. E como eu tenho dito muitas vezes no livro A Nuvem do Desconhecido, aquele católico da Idade Média dizia: eu não te queria, mas tu me quiseste. Eu não te queria nem um pouco, mas tu me quiseste tanto que eu acabei te querendo. Eu não te queria, mas tu me quiseste, porque tu me quiseste e me fizeste querer. Não de boa vontade, porque eu não te queria, mas tu transformaste a minha vontade de tal forma que eu acabei te querendo de boa vontade. É um Deus que nos muda a nossa vontade para que nós o queiramos. É um Deus que se envolve conosco e nos quer, e nos busca e nos procura. Se você está nessa trilha de buscar a Deus, lembre-se que o anzol foi Ele que colocou. Foi Ele que botou esse gosto por você, em você por Ele. Porque você não teria, você tinha um gosto por si mesmo. Por isso que eu digo que quando o pastor Alexandre está falando com os pais, para que os pais participem das reuniões de oração, para orar pelos seus filhos, é isto. Você não pode mudar o seu filho, nem que você queira. Como disse Gibran Khalil Gibran, você pode abrigar os seus corpos, mas você não pode abrigar as suas almas.
Você pode manter os seus filhos dentro da sua casa, mas a alma deles pertence ao amanhã. E vocês não podem segurar o filho dentro de casa. Só Deus pode colocar o seu filho na casa dele. E você precisa ter essa consciência do milagre de Deus. E Ele vai usar você como um instrumento de intercessão. E como um instrumento de viver e anunciar esse evangelho. Então, nós temos este homem da tarde e temos este homem da madrugada, da aurora, que começa depois do descanso. A velha semana, eu já tenho repetido isso aqui algumas vezes, a velha semana era trabalhar 6 dias e descansar no 7º. A nova semana começa com o descanso para depois nós trabalharmos. A ressurreição é diferente da cruz. A cruz é o pagamento da conta. Desmanchou. O homem velho foi morto. Adão foi crucificado. A nova semana começa depois do sábado. O sábado era o descanso. Nós precisamos encontrar descanso na suficiência de Cristo para podermos andar. Senão nós vamos andar na base de interesses, de dever, de medo, de preocupação, de culpa, de vergonha. Essas coisas adoecem. Hoje nós falamos para um grupo tinha mais gente da terceira idade do que só solteiros e casados. Ouvides. E nós estávamos falando sobre os ladrões que roubam a nossa energia, como aqueles ladrões que roubam a energia do nosso iPhone. Eu ganhei um iPhone das minhas filhas no Dia dos Pais. E cheguei, o Dr. Gilberto Franzoi é o meu guru em técnicas de informática. Ele colocou os programas todos para fazer funcionar, só que no primeiro dia foi-se a energia, a bateria da Furnas consumiu-se num dia só. O que está acontecendo? Tem que colocar na Furnas de novo. Lá vou botar em Furnas. Furnas é para o meu iPad, assim como Deus é para mim. Furnas é o sistema elétrico do Paraná que dá energia para o Paraná. Então, o iPad precisa de energia e eu tenho que ligar lá. Eu liguei. No outro dia, do mesmo jeito. Quando chegou 5 horas da tarde, eu tinha 5% de bateria. Aí fui conversar com o doutor Gilberto e ele disse, vamos fechar isso aqui. Vamos fechar aqui o Wi-Fi, vamos fechar aqui o Bluetooth, vamos fechar aqui o que mais, Roberto? Vai fechando lá. Foi fechando e fechando. E sabe quanto está durando agora? 3 dias. Os ladrões da energia. Agora, quando eu quero pegar um 3G, eu ponho no 3G na hora que eu quero. Quando eu não quero, eu tiro. E aí ele fica com a capacidade de energia acumulada, não vai roubado. Agora, nós falamos aqui que Satanás, a serpente, ela vive de pó. Ela come pó. E quem é pó? Quem é que é pó aqui? Não, eu quero saber quem é pó aqui. Nós somos pó. E Satanás vive de quê? Vive de pó. Ele vive comendo pó. Quem é que é pó aqui? Nós. E como é que ele vive de... Existe um filme, até o meu cunhado falou, eu não me lembro o nome do filme, que as criancinhas, o espírito, o fantasma, assustava a criança e as crianças davam um grito. Quando ela dava aquele grito, o fantasma pegava a energia do grito para fazer funcionar a cidade. Eu não sei o nome do filme, vocês já devem ter visto. Hein? O monstro? Eu sou meio surdo, mas é isso mesmo. É esse monstro aí. Ele dá o grito, ele espanta e tira a energia. Você sabe de onde Satanás tira a energia dele para ele viver? De você e de mim. Com quê? Com medo, com culpa, com angústia, com amargura. Dali ele vai comendo
as nossas vísceras. É assim que ele vive. Agora, Jesus veio desmanchar esse sistema de roubar energia, de tirar força. E ele veio para plugar-se em nós e encher-nos do seu amor, da sua aceitação, da sua graça, da sua misericórdia. Que hora? Na madrugada. Então, se você pegar aqui este assunto, não foi combinado, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um homem de Deus na época da Segunda Guerra Mundial. É bom vocês verem esse filme sobre a vida dele. Ele foi morto um mês antes do armistício. Esse homem resistiu a Hitler na época. E ele diz assim: a vida em comunhão sob a palavra começa com o culto em conjunto na primeira hora da manhã. A comunidade reúne-se para louvar e agradecer, ouvir a leitura da Bíblia e orar. O profundo silêncio matinal só será rompido pela oração e pelo cântico da comunidade. Após o silêncio da noite e da aurora, mais inteligível será o canto e a palavra de Deus. A Escritura Sagrada diz que o primeiro pensamento e a primeira palavra do dia pertencem a Deus. De manhã ouves a minha voz. De manhã eu te apresento minha causa e fico esperando. Minha prece chega a ti pela manhã. Isso aqui são os salmos, Salmo 5:3, Salmo 88:13. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme e eu quero cantar e tocar. Desperta, glória minha, desperta cítara e harpa. Vou despertar a aurora. Que coisa mais linda! Despertar a aurora, despertar a matinal. Vê a turma da madrugada, queridos meus, a turma da madrugada, não é a turma do pôr do sol, não é a turma do ocaso, não é a turma do pessimismo, não é a turma que fica olhando a vida sob o ângulo de que vai acabar, é a turma que acontece na manhã da ressurreição, onde a boca da sepultura está escancarada e as mulheres chegam para ungir o corpo do Senhor e o mensageiro de Deus diz: por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Essa é a turma da esperança, é a nova turma, é a turma que o texto saiu, que diz assim: com roupas como o orvalho emergido da madrugada. Essa roupa da aurora, a aurora é o símbolo da ressurreição. Gente, neste mundo tereis aflições, tribulações, problemas. Mas ele afiançou: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Vocês podem se encher de bom ânimo. Há um Deus que traz esperança. Essa turma da madrugada, ela veste pijama. Ela não veste fraque. Ela não está querendo se apresentar para uma festa de snobs. Ela está numa festa de família. Eu posso contar, gente? Posso, Mário? Posso? Quando nós estávamos em família, lá em Warrenville Valley, né? de pijama, de madrugada, esses dois aqui, o Mário Rocha e o Braulio, cadê o Braulio? Eu vou contar sem ele aqui. Eles resolveram com o meu cunhado, que é uma pessoa assim fora da bitola, mais ou menos, a sair 11 horas da noite, 10:30 da noite, para ir caçar urso, ver urso, porque aquela região é a casa da floresta, lá a casa da montanha dele, é dentro do Parque Nacional. E o Parque Nacional tem 580 mil hectares. Então, um negócio grande.
e a casa fica ali dentro. Então, à noite, os ursos pretos, que não são os mais ferozes, mas têm 2,40 metros de altura, eles costumam vir tirar o lixo para se alimentar, porque o lixo lá é muito rico. E os 3 patetas resolvem ir olhar o urso de noite. Vira o meu cunhado: vambora, Gleninho. Eu disse: meu filho, eu não tenho mais tempo para essas coisas, não. Eu vejo o urso na televisão. Eu vejo lá. Aí vão os 3 e de repente estão andando lá por meio da floresta e tal, e chega numa região de dumpster, que é aqueles currais de lixo, e o meu cunhado olha e diz: ó o urso lá, ó o urso. E aí os 3 ficaram empolgados, a adrenalina vai em cima. Você sabe que o urso corre de 40 a 60 quilômetros por hora, né? E eles vão próximo do urso lá, assim, armados de lanterna. E chega assim o urso andando com aquele jeito, aquele traseirão gordo, mexendo. Aí chega um ponto que eles focam assim a uns 20 metros do urso. Você imagina que loucura? E aí o urso resolve dar uma olhadinha para eles assim. Deu aquela olhada, a luz botou no olho dele e ele fez. Quando ele fez assim, vocês imaginam os aleluia que eles deram. E aí saiu a carreira e vieram e passaram por dentro de mata e chegaram os 3 lá lívidos. E nós estávamos lá, as mulheres num quarto, nós lá no outro quarto, os homens, e fomos de pijama conversar até altas horas da madrugada, a rir da estupidez dos nossos irmãos. Mas eles tiveram uma experiência que eu não tive, e eu às vezes fico pensando que a experiência de Pedro foi melhor do que a dos outros 11. Pedro resolveu descer lá e ver Jesus andar sobre as águas e andou com ele, e os outros ficaram pelo resto da vida. Eu também vou ficar pelo resto da vida sem ver o urso. Mas de qualquer maneira nós ficamos conversando de pijama. Eu estou falando de festa de pijama. Sabe por quê? A festa dos filhos de Deus é festa de casa. Não é festa de snobismo para mostrar quem é o melhor. Não é festa de fraque. A roupa da madrugada é a intimidade do amor de Deus. Onde nós usamos o nosso pijama para estar junto com os irmãos. Na comunhão do quarto, da família. Então, sabe como é que isso acontece? É quando nós ganhamos a dimensão que não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos dar uma olhadinha aí no capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. Esta palavra, para mim, ela é fundamental. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Que coisa linda! Olha, vamos voltar no verso 1. Você já pensou agora? Esse agora está ligado ao capítulo 7. No capítulo 7, Paulo fala de uma crise. O capítulo 6, ele fala de uma libertação e depois de uma crise no capítulo 7. E no capítulo 8, ele introduz uma realidade a partir da ressurreição. Da obra de Cristo na cruz e da ressurreição. E ele diz assim: agora, já não há, pois, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você já pensou profundamente, não na cabeça. Nós estamos comentando com a turma do Vídeos hoje que nós temos muita teologia correta. Tem muita gente que está pensando certo. Ela tem uma ortodoxia perfeita, mas a ortopraxia não existe. Na prática,
não há descanso, não há confiança na suficiência de Jesus. Está sempre querendo fazer para merecer o recebimento. É uma turma grande de gente se propondo a receber um salário que já foi pago, a merecer. Já nenhuma condenação está para os que estão em Cristo Jesus. Quando eu vejo um cristão apelando para figuras que já foram ultrapassadas, para comportamentos que já foram anulados pela cruz de Cristo, porque Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dá para crer, turma da madrugada, que não existe mais condenação? Ou você quer ainda ir pro crediário, pagando uma conta que foi paga? Domingo passado, nós usamos o texto maravilhoso da parábola do administrador do pai de família que resolveu assalariar pessoas, e 2 moços me procuraram no final do culto, dizendo: nós somos a turma da 1/10 hora. E eu celebrei. Sabe o que é a turma da 1/10 hora? É aqueles que recebem o mesmo salário daqueles que começaram às 6 horas da manhã. É a turma que não tem direito. Mas a graça de Deus é facultativa para eles. Essa turma que não se sente no lado pejorativo de viver com vitimizações, chamando atenção para si, mas diz: como foi precioso Deus me alcançar, tanto seja no fim da vida. Uma vida de 70 anos já vai chegando ao fim, às vezes Deus alcança essa vida. Tanto pode ser essa interpretação como no princípio do cristianismo e hoje, como aquele que já borrou a cueca, mas tem um Deus capaz de lavar a cueca. Você não entendeu a metáfora? Você é da base dos lordes, dos importantes? Eu quero ficar nesse canto aí, usufruindo a suficiência de Jesus Cristo. Eu não sei se você gosta disso, mas para mim é uma gente, presta atenção nisso aqui, é uma gente que não vive mais se justificando. Você sabe onde você perde grande parte da energia da sua vida? Quando você tem que se explicar para um público que não tem nenhum direito, nenhum lugar no trono para te julgar. Você tem que viver na base de dar condições de que o outro pense bem de você. Viver desse jeito é viver mediocremente. Ter que satisfazer a público que está me observando, para ver se eu estou correto ou estou falhando. Vai energia nesse negócio. Vai energia nesse troço. Eu preciso fechar no meu iPhone espiritual este campo. Como? Romanos 5:1 me diz isto.
Vamos ver o que Romanos 5:1 nos diz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem paz com Deus, vai acabar tendo paz consigo e vai acabar tendo paz com os outros. Vai ser pacífico e pacificador. Quem foi justificado, preste bem atenção nisso, porque eu gastei muito tempo nessa bobagem. Quando alguém chegava e dizia assim, Glênio, você está pregando impecabilidade. Aí eu entrava para um campo e queria me defender. Glênio, você é um safado. Isso já não é tão importante, porque eu sei que eu sou safado. Agora, dizer que eu estou pregando impecabilidade, aquilo me feria. Você prega uma coisa, aquilo eu tinha que me defender. Eu escrevi um tratado para poder me defender perante a denominação batista. E Deus disse para mim assim, escuta, quem foi que te disse que tu tens que te defender? Eu sou tua defesa. Justificado, pois, mediante a fé, de quem é a fé? O Mário Rocha estava orando aqui, dizendo que não tinha fé, e eu disse para ele na oração dele, eu também não. A fé que eu tenho foi dada por ti. Eu não nasci com fé, e não conheço uma criança que tenha nascido, ela nasce enfesada, mas com fé não. De onde vem a fé? Minha Bíblia diz que é dom de Deus. Não é das obras para que ninguém se glorie. E a minha Bíblia também diz que Jesus é o autor. E ainda o executivo da fé. Eu não tenho fé. Tu não tens fé. Ele não tem fé. Mas ele, o autor e consumador da fé, nula dá pela sua graça. Ainda bem que eu usei o português correto. E até bonito. E, gente, justificados, pois, mediante a fé que nos foi dado, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aí é a turma da madrugada que descansa. Quanta gente está hoje aqui ainda querendo ser aceita mediante os seus feitos, os seus procedimentos, os seus rituais. Isto é negar a suficiência de Jesus Cristo. Eu creio que essa turma, ela levanta da madrugada com uma nova perspectiva. Como é que eu vou usar essa questão mais? Me pareceu assim, eu disse, Senhor, o que é uma turma da madrugada? O que é essa juventude, esse povo jovem? E ele me chamou a atenção. É um povo que eu libertei do cativeiro do velho modelo. Agora todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque nem todas edificam. Elas não glorificam a Deus. Não é porque eu sou proibido, é porque eu sou livre. Como é que você lê Gálatas capítulo 5, verso 1? Como é que você vê isto em Gálatas 5:1? O que é isto que está aí? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo está falando isso num contexto em que os cristãos estavam sendo empurrados para voltar a circuncidar-se no velho modelo judaico, que foi um modelo voltado para uma promessa. A promessa se concretizou, a realidade existe. E os cristãos daquela época que estavam crendo lá na região da Galácia,
estavam sendo forçados pelos judaizantes, que é uma turma que entra no cristianismo, mas o cristianismo não entra neles. Eles ficam dentro da igreja, mas não tem o Deus da igreja neles. E eles ficam impondo sistemas pesados, e nem com o dedo eles querem ajudar as pessoas a andarem. E estavam querendo fazer circuncisão. E Paulo chamou eles de cães que mordem. Ele disse, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E vou dizer uma coisa, que alguém disse que eu prego uma graça licenciosa. Eu antigamente tentava defender-me disto. Mas se você acredita que essa graça é licenciosa, bendito sejas. Sabe por quê? Eu não posso engessar a graça de Deus. E ao dizer, como disse Dr. Martin Lloyd Jones, se eu pregar a graça e colocar uma cerca sobre a graça, eu não estou pregando a graça. E se eu pregar a graça e não correr o risco de ser mal interpretado, eu não estou pregando a graça. Se os libertinos quiserem interpretá-la como graça libertina, interpretem-na. Mas eu não acredito numa graça que seja cercada, cerceada. Eu sou livre até mesmo para pecar. E o Deus que venceu o pecado é capaz de me quebrantar pela sua graça. Por favor, não me venha com choromelas. Não me venha com esses argumentos fúteis de que nós temos que proteger criança com um chiqueirinho e colocar criança em andador. Todo pai que põe uma criança num andador não sabe o que é desenvolvimento psicomotor de uma criança. A criança tem que cair. Ela tem que sofrer. Ela tem que passar pelas lutas. Às vezes nós superprotegemos os nossos jardins. E botamos água demais. E quando vem uma seca como esta, as nossas plantinhas morrem. Porque elas não tiveram a capacidade de buscar água lá no profundo, porque nós estávamos ali botando aguinha todo dia. Você sabe interpretar isto? Interpreta. Se não souber, peça a Deus. Esse paternalismo humanista, eu queria que vocês, depois, eu vou pedir para botar essa eta por aí. Eita mulher danada. Ela está levantando algumas coisas deste cristianismo humanista que destruiu nos primórdios dos pensamentos modernos, do pensamento moderno, foi tomado temerária decisão levada a cabo pelas forças das lideranças intelectuais de se circuncidar a palavra de Deus e buscar direção alternativa na antiguidade pagã. O humanismo tomou a decisão de fazer do homem a medida de todas as coisas. Essa foi uma renúncia definitiva em relação a Deus. Ainda que o humanismo frequentemente adotasse uma postura completamente piedosa e balbuciasse constantemente a palavra de Deus, aquilo que se fala a respeito de Deus não provinha mais da palavra revelada de Deus, mas sim do espírito humanista, cada vez mais distanciado desta palavra. Parece que é, mas não é. É lobo vestido de cordeiro. E ela vai fundo aqui. Eu não vou deixar aqui, que vocês depois vão ver. É um pessoal livre. Livre. Contei hoje para o grupo da madrugada lá eu estou chamando agora essa turma, a turma da esperança. Não é a turma do ocaso. A do ocaso tem uma linguagem crítica, murmurenta, rabugenta, condenatória, chata, insuportável. E aí vocês podem colocar os adjetivos que vocês quiserem. Mas eu tenho um milagre da minha caçula.
E hoje eu tive um insight de uma italiana que foi muito interessante. Porque a minha mulher estava usando DIU. Nós tínhamos 2 filhos muito próximos. E o médico resolveu 2 cesáreas muito próximas. Vamos mantê-la. Botou o DIU. Lá pelos tantos, minha mulher começou a sangrar. E o médico vai e retira o DIU. Só que quando retirou o DIU, ela já estava grávida. Segundo ele, eu não sei que evidências estatísticas, mas ele usou que a probabilidade de aborto nesse caso era 99,9%. Tirou o DIU. E a menina estava lá. Ficou. Alguns meses depois, 3 meses depois, minha esposa leva uma queda de uma escada em Goiânia. 10 degraus, com 2 mamadeiras na mão, porque tinha que cuidar de 2 crianças, escorregou, foi lá para baixo. No dia seguinte, nós capotamos a caminhonete 4 vezes. E a menina está lá. Foi fazer, ela tinha uma possibilidade de uma fratura, tinha que fazer os raio-x, e tinha que botar chumbo na barriga, e um cuidado especial, e a menina está lá. E essa menina nasceu. Essa menina é um milagre. Deus deu essa menina para nós como milagre. Foi Deus que nos deu. Ela é minha filha. Quando ela vai deixar de ser minha filha? Eu lhe pergunto, quando? Nunca, porque não dependeu dela. De nós em fazermos e de Deus em protegê-la. E essa menina é nossa filha. Se ela quiser virar as costas para nós, ela pode. Mas ela não pode anular a filiação e ela não pode apagar meu amor por ela. Ela não é besta fazer isso. Porque o meu amor para com ela não depende dela. Você entendeu isto? Você entendeu que Deus te aceitou em Cristo Jesus? Você entendeu isto? Ou você tem que fazer alguma coisa para poder merecer que Deus lhe aceite? Você saiu da escravatura daquele velho jugo pesado em que você tinha que desempenhar para ser aceito. Pipocas. Esse é palavrão de pastor. Gente, por favor, por misericórdia, diz o pastor Humberto muitas vezes, por misericórdia, olhe para a suficiência de Jesus Cristo. Sou uma pessoa que tem esperança, gente. A ressurreição traz esperança. Vamos dar uma olhadinha. Eu acabo já, mas eu não acabo hoje esse assunto. Não acabo hoje, sabe por quê? Eu tenho tido umas respostas via e-mail. Essa turma que está lá longe e diz assim: Glênio, eu estou sufocado aqui em São Paulo, aqui em coisa, aqui só prega negócio. Toma lá, dá cá. Isso é o consumismo da religião. Se eu fizer tal coisa, eu vou receber em troca. Glênio, eu estou sofrendo. Continua gritando. Por isso que eu estou pedindo para vocês orarem por esse negócio da internet, porque tem travas espirituais que impedem. Que a gente tem que multiplicar isso para maior número. Não é porque nós somos os donos da verdade, é que a verdade nos tornou dona de nós. E nós precisamos dizer assim: gente, tem libertação. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. De 1 a 3. Acho que é. 1 Pedro capítulo 1. 3 a 5, perdão, 3 a 5. Ó.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Vamos gastar um tempinho aqui, ligeiro, mas vamos voltar para o versículo 3. Bendito. O que significa a palavra bendito? Por favor, o que significa a palavra bendito? Diga bem, fale bem. Fale bem, bendito seja. Fale bem deste Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque segundo a sua... Preste bem atenção nesta palavra, misericórdia. Nós não vamos pegar o texto hoje aqui, mas lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 2, no verso 22, ele diz que as suas misericórdias se renovam na madrugada. Cada madrugada é nova, não é mais velha. Não é uma misericórdia de ontem. Deus não tem pão dormido. Ele é um Deus de novidade. Ainda que seja a mesma coisa. Não é a mesma água. Rico é um Deus de muita misericórdia. Que nos regenerou. Nos regenerou. Para o quê? Viva a esperança, criatura. A turma da madrugada não está na decepção. Não está no ocaso do sol. Está na aurora do sol. Na esperança. Ela vai ter um dia inteiro de luz. Nós somos da luz e não das trevas. Nós somos do dia e não da noite. Você entendeu o que a Bíblia está dizendo? Para uma viva esperança, mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus Cristo ressuscitou. Os velhos russos daqui desta igreja, quando chegavam na Páscoa, eles costumavam me saudar assim, Christos vos cres. Aí eu tinha que responder, vaiste vos cres. Cristo ressuscitou. Aí eu respondia, verdadeiramente ressuscitou. Ele ressuscitou, não está aqui. Nós temos não um Deus morto na cruz, nós temos um Deus ressuscitado com esperança. Gente, por favor, eu não sei fazer outra coisa senão pisar na bola. Davi tinha adulterado, tinha matado e tinha mentido. E Deus chega e diz assim, põe na boca de Davi uma esperança. Você foi conquistado pela minha graça. Isso não serve para os iluministas. Isso não serve para o humanismo. Isso serve para os vagabundos, para as prostitutas. Isso serve para os indignos, para o lixo do mundo. Você que é nobre, continue com sua nobreza. Eu estou respondendo uma cara fechada que fez para mim ali. Mas como eu não tenho medo de cara fechada, porque eu não tenho medo da minha, eu me vejo todo dia no espelho, não me venha com essa, não. Para um homem, para uma herança incorruptível. O que é incorruptível? Que não se apodrece, que não passa pelo Congresso Nacional do Brasil. É incorruptível. Não tem mancha. Não murcha, imarcessível. Isso é para poder pegar, quem não sabe português, eu tive que ir lá no dicionário. Uma herança incorruptível, que não se corrompe, que não apodrece, sem mancha, sem mácula, imarcessível, que não murcha, reservada para vós outros no céu.
Há um Deus que está esperando por você com uma salvação preparada de antemão pela sua graça, para você usufruir desses privilégios da graça de Deus. Olha só o verso 5. Os que sois aqui neste mundo, nós estamos ainda sob custódia do poder de Deus, mediante a fé que Ele nos deu, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Opa! Eu ainda vou ter uma salvação. Eu já fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu já fui salvo da condenação do pecado. Eu estou sendo salvo do poder do pecado. E eu serei salvo da presença do pecado. Eu fui salvo no meu espírito da condenação. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou sendo salvo na minha alma adoecida, na minha alma cheia de problemas. Eu estou sendo salvo do poder do pecado hoje, pela misericórdia da vida de Cristo. E eu serei salvo um dia da presença de Cristo, quando eu tiver um envelope novo, um corpo novo, um corpo de glória, nenhum pecado mais. Olha, gente, se isto aí não é uma turma de esperança, eu não sei quem é esperança nesse mundo. Agora, se você quiser o homem do chapéu, vá para o homem do chapéu. Se você quiser ficar nesses meios enrolados, domingo, um irmão chegou para mim e disse assim: eu fiquei numa baiuca aí durante tantos anos. Eu digo, é por sua conta. Não me diga que se alguém lhe enganou, a culpa não é sua, não. É sua. Você é o principal. Se eu te enganar, a culpa é sua. Agora, não seja estúpido, seja bereano. Pegue a sua Bíblia e vai examinar. Ninguém pode botar cabresto na sua cabeça, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Ele tirou o cabresto da nossa cabeça. Agora, eu não dou para ir para frente mais, porque o tempo já foi embora, e eu só estou na esperança. Ainda tem mais 3 coisas para dizer aqui, mas eu digo domingo que vem, se Deus assim permitir. Essa turma, para mim, é uma turma nova, é uma turma de expectativa. A vida cristã diz que a vida cristã é pesada. Não, senhor. A vida cristã tem lutas, mas não é pesada. Ele disse: o meu fardo é leve. Eu não boto peso. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.